hoje, dia 2/2/2022, ou seja, a gente só tem 2 dá 2, 4, 6, 8, 10 dá 1, iniciando uma nova fase no nosso curso. Essa aula, ela está sendo aberta, né? Eu coloquei na rede social, as amigas e as alunas compartilharam a propaganda, que é para mostrar o nosso curso, porque eu estou fazendo uma nova turma para março desse ano e gostaria que as pessoas conhecessem. Algumas pessoas se interessaram, então abri essa aula para elas verem, né, o nosso serviço, a nossa forma de trabalho. Então, sejamos todos bem-vindos. Oi, Lu! Lu, minha vizinha bonita. Vamos lá. Vou abrir o PowerPoint. Você que encheu? Foi. Aquela janelinha, não nada. Eu estou assistindo a aula. Abri o PowerPoint para vocês. Não, aqui não abriu nada, não. Está chegando. Agora, né? Agora abriu. Bora. Então, vejamos, a nossa aula é a aula 10, né? Estamos na aula 10, na 10ª aula, mas é a nossa 10ª aula teórica, que nós já tivemos aulas só de prática, certo? E hoje o tema da aula é experiências insólitas na terapia de vidas passadas. Quando você for abrir seu consultório e trabalhar com regressão, o que é que você vai encontrar? Nas aulas nós já tivemos, né, para quem está acompanhando, alguns exemplos de coisas bem esquisitas que acontecem, bem estranhas. E também estou preparando a turma porque vem coisas mais estranhas aí com o trabalho da doutora Edith Fiore, que é o trabalho de obsessão, auto-obsessão e possessão. Esse eu acho que vai ser a 12ª aula, se não me engano. Vamos lá. Ok. Experiências na terapia de vidas passadas insólitas, excêntricas e inusitadas. Completamente esquisitas, esquizoides, estranhas, esquizotéricas, espirituais e esdrúxulas. Tudo no ex. E a gente está trazendo para a nossa sala, né, para a nossa sala de estudo, para que quando você se deparar com uma dessas experiências regressivas, que o seu remigrante traz para você no consultório, possamos saber lidar, porque já lemos, já falamos, e quem sabe até nas aulas práticas possamos vivenciar uma dessas experiências. Se você vai para a arqueologia da humanidade, nós temos uma história de que houve uma evolução física, né? Nós temos aqueles seres da pré-história. Gente, quem está com o som ligado, podia desligar, por favor, que está dando retorno? Eu agradeço. Obrigado, meus amores. Então, se você for para a arqueologia, nós temos trabalhos arqueológicos, né? E nós temos também a teoria da evolução, que nos trazem aqueles homens primitivos, até o homem de Neandertal, o Homo sapiens sapiens, até chegar à nossa evolução. Nesse sentido, a matéria evolui. Nesse sentido, matéria é matéria sempre. Mas no sentido de que a matéria evolui, se refina para receber as almas humanas, as almas mais evoluídas, as consciências espirituais.
Então, desta forma, quando a gente levar uma pessoa aí, de alguma maneira, para uma vivência muito antiga, a gente chama vivências primitivas, o lógico seria que ela se apresentasse num desses corpos, né, desses corpos rústicos, primais, ou mesmo em animais menos nobres. Só que isso acontece sim. Mas acontece também outras coisas quando o remigrante ou regredido, ele se dirige para períodos muito antigos da vida dele. E o que é que acontece, né? Nessas memórias de vidas primitivas, você vai encontrar pessoas, né, que se veem em corpos de homens da caverna, e até na literatura nós temos exemplos de pessoas que se diziam na época dos dinossauros e com o corpo humano, o que não bate com o conteúdo histórico, né? Com o conhecimento histórico. Seres humanos e dinossauros nunca coexistiram. Então, quando uma coisa dessa chegar para você, você sabe que aquilo pode ser uma fantasia, porque existe a fantasia, sim, a mente fantasia, e dentro do processo da hipnose, você vai saber quando a pessoa está fantasiando ou não, quando a pessoa realmente entrou no transe ou não. Ela pode estar num processo de identificação, ela pode estar num processo só de rememoração de conteúdos, de conhecimentos que ela está trazendo para ela, mas na medida que ela traz aquele conhecimento, por exemplo, eu li um livro onde o homem convivia com os dinossauros. E aí eles tinham que lutar constantemente pela vida. E sofriam muita pressão, sofriam muito medo. Vou para uma regressão e aí eu trago essa história. O que é que essa história traz na regressão? Uma pessoa com medo da vida, com medo de morrer, com medo de não se nutrir. Mas lá na pré-história, que eu sei que é irreal. Mas no caso do terapeuta, a gente não vai trabalhar as questões históricas. A gente não vai trabalhar a questão de isso é verdade, isso é mentira, isso é criação, isso não é. Nós vamos trabalhar o quê? O problema da pessoa. E qual é o problema dessa pessoa que está criando uma vida primitiva, onde ela era constantemente perseguida, onde ela tinha problemas? Então, o que é que você vai trabalhar aí? Essa questão. Porque é essa questão que ele está trazendo nessa memória que ele deve estar vivendo aqui. Então, é uma forma do subconsciente dele se utilizar para liberar esse. Perdão, gente. Me esqueci de silenciar o celular. Deixa eu silenciar aqui. Não quer nada. Vamos, meu filho, silencia em nome de Jesus. Pronto, silenciou um, silenciou outro, silencia, silencia. Pronto. Certo? É uma forma do subconsciente liberar esse conteúdo psicológico para ser trabalhado, né? Ser ressignificado. Entendeu? Aí você utiliza isso, mesmo sabendo que é uma criação. Ok. Você pode também pegar uma pessoa que diz que viveu em outro planeta, se vê uma vida primitiva, mas não como uma antropóide, mas sim como um ser, né, habitando um outro orbe. E pode ser um outro orbe ou pode ser uma
como é que a gente diz? Vida paralela, uma dimensão paralela. Você também vai encontrar pessoas que dizem que não têm um corpo físico e se veem como espíritos humanos desencarnados. Você também pode pegar pessoas que se apresentam nessas vidas primitivas como um deva, um elemental da natureza. Você também vai encontrar essas pessoas dizendo que são animais, né? Se veem naquela vida como animais. Pode encontrar também pessoas que dizem que naquele momento estão encarnadas em pedras, em estátuas, em objetos. Então, muitas vezes, o que você espera de uma regressão não é exatamente aquilo que você vai encontrar. E você vai ter que ter o conhecimento para saber lidar com todas elas. Porque, de alguma forma, seja fictícia, criada pela mente ou real, o seu papel é pegar esse material e utilizar em benefício daquele que lhe chegou. Para quem nunca assistiu às aulas, né? Vou dizer de novo que eu digo para o pessoal. Esse é o meu conhecimento que eu repasso com muita gratidão aos alunos. Não quer dizer que seja verdade absoluta. É a verdade que eu tenho acesso. Para aquele que tem um conhecimento diferente, todo respeito. Todo respeito. Abrace aquilo que você achar que é confortável. Ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faça pelo chat, tá bom? Ok. Memórias de vidas primitivas antropóides, né? Quando os remigrantes recuam muito no tempo, parece que vão para corpos primitivos, mundo espiritual, corpo animal ou na Atlântida. O trabalho de Ellen Van Basten, a doutora Ellen Van Basten, que a gente já estudou, principalmente dela, no livro Revivendo Vidas Passadas, e ela, a gente já sabe, né, ela teve uma pesquisa de 10 anos com mais de 6 mil pessoas. Então, ela fez muito essa pesquisa das reencarnações e ela encontrou essa verdade, né? A verdade que ela encontrou. Qual foi? Quando as pessoas regrediam para vidas muito antigas, mais ou menos há 10 mil anos atrás, algumas estavam em corpos de homens primitivos, mas não era a maioria. Lembrando que Ellen Van Basten, mesmo que ela tenha trabalhado, feito a pesquisa dela com 6 mil pessoas, ela escolheu 1.100 casos para fazer os... A gente vai, Adriana, qual o propósito de uma encarnação em pedra? A gente vai ver isso lá na frente, tá certo? Vai ver sim, querida, com certeza. E se eu não ver, tu me lembra. Então, veja bem, ela escolheu 1.100 casos para fazer os trabalhos delas, as dissertações e os livros, né? Ela elaborou 2 livros e estava preparando um terceiro, mas faleceu, infelizmente, né? Quando não se vai para corpos primitivos ou corpos de animais, nessas regressões muito antigas, as pessoas falavam que estavam num local que ainda não tinham carne, não eram pessoas encarnadas. Então, a descrição que elas davam era de mundos. Boa noite, José. Elas descreviam o que nós chamamos de mundos espirituais. E aí elas determinavam, falavam como era. Às vezes eram mundos que são conhecidos na nossa literatura espírita, às vezes na literatura espiritualista, que a gente já sabe que é um pouco diferente,
e às vezes na literatura da cientologia, que é muito diferente. Tem casos de regressão na cientologia que você não encontra em outra escola. São muito interessantes. Ok. E também na Atlântida, né? A Ellen Van Basten, ela regrediu pessoas que disseram que há 2.000 anos, em regressões de 2.000 anos antes de Cristo, elas se encontravam numa cidade muito desenvolvida aqui na América do Sul. Para Nerteton, que é o pai da terapia de vidas passadas, a maioria das pessoas que visualizam, revivem essas vidas, que às vezes acham que são vidas em outros planetas, na realidade elas estão revendo as vivências dela no continente perdido da Atlântida. Alguns acreditam, outros não. Abracem a verdade que vocês acharem confortável. Eu vou sempre dizer isso, gente. Nós temos uma pergunta aqui da Cristiane Ramos. A regressão sempre será tão profunda? Não. Existe um controle por parte do terapeuta ou do paciente, dos dois. Lembrar que a regressão é do paciente, não é sua. Então, se ele vai, você acompanha. Agora, existe regressões que você pontua uma determinada coisa. Vou dar um exemplo deixa eu ver, de Van Basten também. Uma senhora procurou ela em Van Basten, uma senhora jovem, porque ela tinha muitos problemas com o esposo. Eles iam, vinham, brigavam, se separavam, faziam as pazes, voltavam e ficavam nesse lenga-lenga. E chegavam quase às vias de fato, e isso incomodava porque ela amava aquele esposo. Então, ela foi para Van Basten para fazer esse tratamento, né? Saber o motivo no passado, se ela tinha uma vida passada com essa pessoa e qual era a causa dessa relação tão conturbada. E a doutora colocou ela em transe, ela era boa de transe, ela tinha um transe profundo e foi-se embora. E depois de meia hora debatendo com essa criatura para ver se ela conseguia ver alguma coisa, ela dizia só o seguinte: tá escuro. Gente, a gente que já fez regressão já sabe que esse tá escuro é difícil, né? Tá escuro. Não tô vendo nada. Aí depois ela dizia assim: eu estou vendo umas luzes, umas cores, mas não via nada. Só isso. Finalmente, a doutora desistiu e passou para outro tópico, né? Outro tópico. Então, uma das coisas que a cliente tinha falado, além do casamento, é de que ela tinha muitos dons artísticos, que ela não sabia de onde vinham, ela assim, né, indagava de onde vinham esses dons, tá? E o que fazer com eles. Então, o que é que aconteceu? Durante a regressão, a doutora saiu da questão do casamento, que ela tinha sido direcionada, porque o subconsciente não abriu essa porta. Então, aí a gente vê que o paciente, o cliente, ele tem esse controle, mesmo inconscientemente, a porta não se abriu. E ela começou a dizer o seguinte, a jovem, que estava numa caverna, que estava vestindo pele, que era um homem muito feio, desgrenhado, sujo. E ele estava sozinho naquela caverna, vestindo somente peles. E para diminuir a história, resumir, né, por causa da questão do tempo, ele era um homem primitivo que estava sozinho numa caverna e ele fazia pinturas nas cavernas. Ele fazia desenhos dos animais, da vida daquela época. E ele dizia, né, ela disse, como sendo aquele personagem, que ele vinha de um povo e o povo tinha expulsado ele porque ele era diferente. Veio para esse novo povo e esse novo povo que ele deveria ensinar, porque, por exemplo, ele já conseguia falar, ele já se vestia, ele já desenhava, ele já tinha algum conhecimento, e aquele povo de olhos negros, cabelos negros e duros e espessos, não tinham nada disso. Ele veio para ensinar esse povo, mas ele foi rechaçado.
E ele era chamado por esse povo de olhos brilhantes, porque, diferentemente daqueles, ele tinha olhos azuis. Então, o que é que a gente está percebendo aí? Uma regressão a uma idade muito primitiva, onde um ser de uma tribo expulso, ele não lembra o caso porque ele foi expulso, eu nem lembro se ela disse o motivo, foi parar nesse outro povo, tinha que ensinar esse povo, a missão dele era ensinar esse povo, melhorar, mas não foi aceito, tanto que no final da regressão ele foi morto a pedradas, ele foi soterrado sob pedras. Ela acompanhou ele até a morte e depois ao desencarne. E acabou a regressão. Então você vê que você começa com um assunto, o subconsciente da pessoa não permite e vai para outro. Quando ela retornou, e aí foi sendo trabalhado esse conteúdo que veio, né? Ela achou chato, porque não descobriu nada em relação ao marido, e não se importou muito, não se tocou muito com aquela encarnação. E a doutora diz que ficou muito triste, porque aquele ser de olhos azuis, olhos brilhantes, ele era um Manu, ele veio para trazer o desenvolvimento a uma tribo muito mais primitiva. Naquelas condições daquela época, ele já veio como mestre, como professor, disposto a ajudar, disposto a dar uma contribuição. E não foi compreendido. E aquela mulher, a única coisa que ela estava se importando naquele momento era com a relação com o esposo. E não viu a capacidade de alma, né, dos olhos brilhantes. Tá certo? Então, a gente vai ver o quê? Que revive em corpos humanos não é muito comum, né? Alguns remigrantes regrediram à condição primitiva, que data da eu já falei. Às vezes no corpo de um animal, porque a gente sabe que o espírito, ou o princípio, né, espiritual, ele vai fazer a involução, né? Ele desce do divino para incorporar as formas, aí ele passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar ao hominal, e daí ir crescendo mais. Aí a gente pode encontrar encarnações em animais, sim, mas encarnações primitivas, e não são encarnações que as pessoas vão realmente lembrar, porque essas encarnações primitivas, né, elas são, como eu coloquei aí, lembradas como memórias da infância. Quando você vai recordar da sua infância, você recorda pedaços. Você não tem um fio de vida. Você recorda pedaços. Então, quanto mais antiga, são recordações de vida de 10 mil anos atrás, mais fragmentadas, sem grande continuidade, você vai encontrar nos seus pacientes. Ok? Esse livro aqui, para quem lê em inglês ou e tiver acesso, né? História de reencarnações notáveis. Ele fala aqui do caso Urano, que é uma pessoa que regredida disse que estava nesse planeta, Urano. E aí descreveu toda a civilização. Quando ele retorna da hipnose, aí ele determina, né, ele explica que na realidade não era um mundo físico, era um mundo espiritual. Então, para quem tem acesso à língua inglesa, e não é o meu caso, é um livro bom. Não tem em português, gente. Eu peguei pedaços dele só. Posso mudar, né? Então, o que se pode deduzir do material empírico das regressões à vida primitiva? Como terapeuta regressionista, a gente não está firmada nas questões materiais. A gente está firmado, interessado na progressão, né? Na vida dessa consciência, dessa alma, que vem de encarnação em encarnação. Então, dessas encarnações primitivas, né? O que é que os estudiosos determinaram? É que se alguém recua muito tempo, né, vai terminar passando, né, por civilizações
ou deveria passar por civilizações ou encarnações muito toscas, e isso acontece. Mas, pela literatura, a gente vê também que, às vezes, muitos dizem que não estavam aqui, não estavam encarnados na Terra, estavam em outros planetas. E nós temos aquele livro que acho que a maioria de vocês conhecem, né? Os Exilados de Capela, que demonstram muito bem essa saída de uma orbe para outra, de um planeta para outro, de espíritos que, evoluídos, muito mais evoluídos do que os seres que vão encontrar no novo planeta, mas que não têm evolução emocional, evolução ética, evolução espiritual. Então, a gente vê lá na Capela isso. Então, alguns dizem que estavam em outros planetas. Agora, nem todo mundo que vem de outros planetas, gente, é por causa disso, não. Tem gente que vem para cá de outros mundos, de outras dimensões, como professores, tá certo? E tem o que mais, né? O que leva a ver isso? Que aí é Hans Tendel, ele fala que essa colocação de memórias de regredidos em corpos primitivos e em mundos espirituais demonstram que a alma humana ela vem e vai evolucionar por essas duas vias. Um período no plano espiritual, uma descida no plano da matéria, um retorno ao plano espiritual, o plano extrafísico ou um plano interdimensional. Tanto é que, pelo que me consta, se eu não estiver enganada, até hoje a gente não tem o elo, né? O elo perdido. Quando é que o homem deixa de ser um primata e passa a ser um ser humano, um humanoide? Pelos estudos ocultistas, nós não temos essa transformação aqui no planeta. Nós temos essa transformação, esse elo entre as espécies no mundo espiritual. Alguma pergunta, gente? Nadinha, vamos embora. Muitas perguntas, Ares. Então, tu faz o seguinte, a gente tem duas vias, sabe, José, de perguntas. Se você quiser fazer pergunta no momento pelo chat, você faz. E no final da aula, se você quiser também fazer ao vivo, né, falando, aí a gente abre. Aí você pode escolher, tá, José? Pode ser? Ok. Esse senhor aqui é muito conhecido dos espíritas, né? Eu acho que quem é kardecista já ouviu falar. Albert de Rochas. E ele não era espírita, ele não se filiou ao movimento espírita, como também não se filiou ao movimento teosófico, porque teosofia e espiritismo surgiram num período comum, ele também não se filiou, tanto espíritas e teósofos beberam na fonte de Albert de Rochas. Ele era conde, ele era general do exército, ele era autor de livros, ele era professor, ele era magnetista, ele foi introduzido no mundo da hipnose, do magnetismo, do mesmerismo, né? Naquela época era mesmerismo, pelo Barão Dupuy, que era o top de linha da época, e foi através do mesmerismo que ele começou a penetrar nas questões da regressão e depois da progressão da alma. Albert de Rochas ele não trabalhou somente com a questão de vidas passadas. Ele trabalhou com muita coisa. Né? Ele tem livros sobre levitação, ele tem livros sobre exteriorização do duplo etérico, questão de espíritos. Então, é bem vasto o mundo que ele estudou. Né? A obra dele sobre reencarnação é As Vidas Sucessivas. E nesse livro ele fala dos casos em que ele atuou, quase sempre através do mesmerismo. E aqui está, né? Esse desenho aqui, ele mostra, isso aí era um médico, é em francês, eu não sei nem o nome dele,
nunca decorei o nome dele. Ele está fazendo passes, esses aí são passes de saúde, né? Mas são passes mesméricos, que são os passes que a gente hoje, até hoje, utiliza no centro espírita, no centro kardecista. Pela posição das mãos dele, ele deve estar fazendo passes longitudinais. Que foram utilizados e bastante utilizados pelo De Rochas, tá? E nesta segunda foto aqui, isso aqui já é uma foto, nós temos um toque hipnótico. Era muito usado pelo médico francês Charcot, que também foi tamposo no início da hipnose, e também Freud, até Freud bebeu nas águas de Charcot, e Freud tentou ser hipnotista, mas não deu muito certo, não. Aí ele passou para outra via de tratamento. Esse toque daqui, você pode usar para a pessoa lembrar do que está vendo. Por exemplo, eu estou dentro de uma regressão profundamente hipnotizada, em transe profundo. E, de repente, eu empanco. Eu não saio dali, eu não consigo responder a pergunta da pessoa. O terapeuta pergunta assim: e agora, o que é que você está vendo? Não sei, não consigo. Aí você dá esse toque. Agora, esse toque aqui, gente, nem todo mundo, que aí a gente sabe que está onde? No terceiro olho, né? Nem todo mundo vai se dar bem. Porque tem pessoas que estão no trânsito, quando você toca, ela leva um choque. Mas pode ser usado. E a gente já viu nas aulas práticas que quando a pessoa está empancada, mas ela está em transe, o que é que você faz? Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu chegar ao 3, você lembra. 1, 2, 3, lembra? 1, 2, 3, lembra? E a gente já demonstrou que isso funciona. Certo? Mas as regressões e as progressões de Rochas foram obtidas dessa forma, a maioria dessa forma. Ele colocava o cliente na frente, o paciente, o sujeito dele, que ele ia fazer a experiência, uma mão ele repousava sobre a cabeça da pessoa, aí a gente está trabalhando com chakra coronário, e a outra ela fazia passes longitudinais, né? De cima para baixo. E depois passes transversais. Diz, José. Está sem som, José. Teu som está fechado, José. Pronto. Depois eu pergunto. Mas eu não vi, não, que estava sem som, amor. Você não escreveu. Você tem que... repete aí, porque não escreveu, não. Ninguém ouviu, não. Entendesse, José? Não. Você pode escrever a pergunta? Ô, Jesus, não vai ficar sem ninguém se responder nada, não. Pode... Você quer repetir a pergunta, José? Depois. Ótimo. Ok, então nós temos até 1893, as pesquisas do De Rochas, elas foram simplesmente exploratórias. Ele colocava a pessoa em transe e levava ela a regredir até o nascimento. Não o nascimento dentro da barriga saindo, não, até a infância. Pronto. De repente, ele passou, né? Ele teve um sujeito, uma mulher, que além de ir para a infância, ela regrediu. Ela foi a vidas passadas. Numa dessas vidas, ela era uma empregada doméstica, né, na época. Numa dessas vidas, por exemplo, ela foi um velhinho muito chato, ceboso e muito desconfiado. Em vidas sucessivas, ele fala. Pode escrever se você quiser, pode escrever. E se quiser deixar para o final também. Sim, sonhos futuros.
Sonhos futuros de Chetznal. Não é isso? É isso que você quer dizer? Ok. A partir de 1904, ele passa a fazer as regressões e entra na primeira progressão com essa senhora, né, que é Josephine, essa empregada doméstica, com Madame Lambert, que era uma sensitiva, porque, gente, o que teve de gente sensitiva no início do século XIX, final do século XVIII, foi muita gente. Gente que você hoje não encontra esses médios, esses sensitivos, com essa capacidade de poderes distintos que a gente não vê hoje. É como se a espiritualidade lançou essas pessoas aqui na Terra naquele momento, porque surgiu, né, dois grandes movimentos espirituais, que foi o kardecismo na França e a teosofia na Inglaterra, que depois se mudou para a Índia. Então, tinha, assim, coisas acontecendo que você hoje fazia, não acredito, queixo cair. E essa Madame Lambert era uma dessas sensitivas que era utilizada por essas pessoas que faziam pesquisas, entre elas o Alberto de Rochas. Ele achava até meio estranho assim, porque ela era uma pessoa que tinha problemas nervosos. Toda pessoa que tivesse problemas de comportamento, psicossomáticos, nervosos, depressão, psicopatias, tudo era chamado problemas dos nervos, né? Problemas nervosos. E ele fazendo essa técnica com o Lambert, ele não conseguiu que ela fizesse uma regressão, mas ela conseguiu fazer a primeira progressão dele. E a primeira progressão foi muito simples, foi uns 4 anos à frente, quando ele fez aquele passe, né? Botou a mão e fez aquele passe longitudinal. Ele fez bastante passe longitudinal, porque às vezes eles demoravam bastante, não é essa coisa simples, não. Às vezes você demorava meia hora fazendo os passos para a pessoa entrar em transe. Depende da pessoa e depende também quem faz mesmerismo da quantidade de energia óptica, né, que você predispõe a colocar naquela pessoa. Então, quando ele fazia esses passos longitudinais, a pessoa, certo, ia para o passado. Isso foi o que ele determinou no momento. Quando ele fazia os passos transversais, que a gente sabe que são passos dispersivos, ele percebeu que, além de dispersivos, trazer a pessoa para a consciência normal, quando ele fazia mais, a pessoa ia para o futuro. Então, ele fez com a Madame Lambert, e ela foi 4 anos no futuro, para surpresa dele, foi a primeira sujeito dele que foi para o futuro, que fez uma progressão. E assim, ele acordou, aí continuou a fazer os passos transversais e perguntou a ela assim, não induziu ela nada, disse assim, se olhe no espelho. E quando ela olhou, ela era uma mulher de 40 anos, de cabelos negros, estava com os cabelos brancos, né, grisalhos. Disse que estava cansada, que ia morar desse ano, parece que era 4 anos além, não foi 1904, mas que era 1908, mais ou menos isso, 1910. Tinha ido morar com o irmão, estava cuidando de um velho doente, estava muito chateada, estava morando no campo. Então, foi uma progressão. Só que essa progressão, ela não se realizou. Em 1911, Madame Lambert continuava na França, tá? Não, na cidade, não tinha ido para o interior e continuava a ser utilizada como sujeito de experiências psíquicas. Então, não se realizou. Ela foi, mas não se realizou. E o que é que, no livro de. Deixe-me ver, se não me engano, foi Armínio Miranda que ele fala desse caso, que a gente poderia adotar duas explicações para isso. Que ou foi a própria imaginação, né?
ela imaginou, ela criou, foi uma criação dela, ou foi um futuro possível. E a gente também vai ver essa questão lá na frente. O futuro possível. Existem vários futuros. Eu estava lendo até com minha irmã hoje um, um poemazinho, não, uma frase daquele cientista todo trouxinho, que eu não sei dizer o nome dele em inglês. Você lembra dele? Todo trouxinho, na cadeirinha assim. Quem sabe? Eu não sei dizer o nome dele direitinho. Sei o que, Sting, sei lá. É bem difícil o nome dele. Até já faleceu. Tem até um filme com ele. E ele disse assim que o tempo pode ser uma linha de trem reta, ou pode ser um rio com várias vertentes que podem nos levar a diversas portas. Então, essas portas são os futuros possíveis. Então, essa é a explicação para Albert de Rochas nessa progressão da Madame Lambert. Depois ele foi para um outro sujeito. Essa também é uma senhora bastante saudável, viúva, mãe de 2 filhos, Eugênie. O Eugênie, ele já foi, né, se preparando para fazer a progressão. Isso! Esse nome eu não sei falar, não. Stephen Hawking. Esse Hawking dele eu não sei falar, não. Esse mesmo, amiga. O cara era o cara, né? Então, ele fez a progressão dessa senhora, mas não deu muito valor ao que ela disse. Ela se mostrou numa situação constrangedora, porque estava grávida e estava no parto. Só que ela era viúva e não tinha marido para ter filho. Naquela época, ela seria uma quenga. Ficaria muito chato. Depois, ela se viu se afogando no rio. Então, ele levou mais à frente, ela se viu num outro parto. Ele perguntou: onde você está? Ela: estou tendo uma criança sobre as águas. Ai, Lorena, querida, que coisa boa que você está aqui. Fico contente. Cheiro. Então, quando ela disse: onde é que você está? Estou tendo um filho sobre as águas, ele achou que ela estava, né, fora de si, imaginando coisas. Acabou com a progressão, retornou e pronto. 2 anos depois, essa mulher teve um filho que não era do marido, porque o marido estava morto, mas ela tinha se amancebado com outra pessoa e ficou grávida. Em 4 anos, ela teve esse filho, tentou suicídio no rio, aí o afogamento que ela viu, mas foi salva, e pariu, teve outro bebê em cima de uma ponte, não teve tempo de ser socorrida pela parteira, ela teve em cima de uma ponte, ou seja, onde é que ela teve a criança? Sobre as águas. Isso demonstra que as progressões, elas podem se realizar. Mesmo que elas sejam as escolhas do passado, elas podem se realizar. Nós vimos que com Madame Lambert não houve essa realização, mas quando Albert de Rocha trabalhou com Eugenie, houve essa realização. Do que é que nos adianta isso? Simplesmente, nós vamos ouvir se houver uma progressão, que a pessoa pode ter uma progressão. Aqui é minha humilde opinião. Tendo uma progressão comigo, eu não digo que é mentira ou que é verdade. Simplesmente vamos trabalhar com esse conteúdo. Porque isso poderá ou não acontecer. Ok, gente? Aí nós vamos para a arqueologia do futuro com Van Basten, né? Ela escreveu Vida Após a Vida, em 1979,
Revivendo Vidas Passadas, em 1978, e começou a compilar documentos para fazer um trabalho sobre progressões. O que despertou o interesse de Van Basten, doutora Ellen Van Basten, nas progressões? É porque ela percebeu que muitos dos regredidos, né, dos remigrantes, das pessoas com quem ela trabalhou, e a gente lembra que ela e a equipe não foi só ela, gente. Ela sozinha não hipnotizou 6.000 pessoas, porque é demais, até com gênio. Ela tinha uma equipe que trabalhava com ela. Que as pessoas hipnotizadas em transe conseguiam responder coisas que ela ia perguntar, mas não tinha ainda falado. Então, se eu vou perguntar uma coisa a Magna, mas eu não falei, Magna já responde, é porque Magna já sabe. Ela já sabe do quê? Do que eu ia falar. E eu ia falar onde? Agora não, no futuro. Então, baseado nisso, ela começou a fazer essas pesquisas, começou a coletar materiais para essas pesquisas. Entre 1900 e 1985. Em 1985, ela faleceu. Então, ela não escreveu nada sobre o material coletado. Né? O que ela encontrou nessa progressão com essa quantidade de pessoas, 2.500 americanos, que ela não usou todo mundo, não, gente. Não usou mesmo, né? Percebeu o seguinte, que no período de 2100 a 2200, a Terra estaria devastada. Não por um acidente nuclear, nem por uma guerra, mas sim por cataclismas naturais. Enchentes, vulcões, maremotos, tsunamis. Isso está lembrando o que hoje, a gente? A gente já está acontecendo muito isso, né? Não me lembro, em 1980, já tinha certa idade, e a gente não via, não falava dessas coisas. Existiam, é claro que existiam, mas não no nível que a gente vê hoje, nem com a consciência que nós temos hoje do perigo dessas transformações climáticas. Então, ela viu o quê? Uma Terra devastada, um planeta devastado, que isso ela coloca, né, que até diminuiu o interesse dela por ver tanta dor, tanto sofrimento. Mas, como todo bom pesquisador, ela continuou. Então, o que é que ela percebeu? Que nesse período, 95% dos remigrantes não estavam encarnados. E qual a dedução? Somente 5% falaram desse período e descreveram a devastação climática, a vida difícil. A dedução é que 95% da população, nesse período de 2100 a 2200, estará extinta da face da Terra. E aí nós vamos para as progressões de Albert de Rochas, lá no século XVIII, começo do século XIX, né? Porque o fofinho ele faleceu em 1914, no início da Primeira Grande Guerra, que algumas delas já se apresentaram como reais, aconteceram, e outras não. Aí acontecerá exatamente igual? Será isso mesmo? Impossível da gente dizer com certeza se será ou não. O que nós estamos vendo é que realmente está havendo cataclisma, vulcões, terremotos, tremores, mudanças climáticas. Mas se será em 2100, em 2000 até 2200, no século 22, no século 23 ou no século 24. Só o tempo vai mostrar, gente. Eu não tenho como dizer se isso é real ou não. Agora, já em 2300, né, a gente já vê que a população já começa a subir de 13% para 15% do que era, em relação aos regredidos. Ao que ela regrediu, que foram 2.500 pessoas. Ok?
Então, a arqueologia do futuro com Van Basten não foi muito promissora para a humanidade. E aí nós temos esse fofucho, Dr. Chet Besnal, certo? Nascido em 1924 e falecido, infelizmente, né, em 2018, faz pouco tempo. E foi ele que escreveu este livro, né? Sonhos, cadê, meu Deus, cadê o nominho aqui? Não tá aqui. Sonhos Coletivos do Futuro. Esse senhor, ele era sociólogo, PhD. Ellen Van Basten também é PhD. Ele era sociólogo, mas ele era também futurista. Ele trabalhou com Ellen Van Basten em regressão, em progressão, trabalhou com estudos de reencarnação, mas também trabalhou, e a vida depois disso, ele trabalhou aqui com aqueles desenhos redondos no campo, né? Aquelas formas que aparecem no campo, né? Os círculos das plantações, trabalhou, pesquisou relações com extras e intraterrenos, trabalhou também com a questão, ele tem até livros sobre os crânios de cristal, assim, que é um assunto que... Eita certeza, né? Ui, é arrepiante mesmo, José, o negócio tá sério. Se eu não soubesse que vou morrer um dia, eu quase que ficava com medo. Mas como eu já sei que eu vou morrer um dia, euzinha não. Eu não morro não, tá? Mas esse corpinho maravilhoso, gostoso, bonito, galego, vai um dia, é o jeito. Então, esse camaradinho aí, ele conheceu Van Basten, ele foi atrás de Van Basten para uma questão pessoal. E lá ele até se transformou em sujeito das hipnoses de Van Basten, certo? Teve uma regressão, não, teve uma progressão, que seria uma progressão em 1985, onde ele se viu nos Estados Unidos, numa área que seria quente, completamente fria, congelante, numa comunidade muito carente, onde o abrigo era uma coisa muito básica, uma comunidade pequena, com grandes necessidades de sobrevivência, da alimentação e liderados por uma mulher. Novamente, essa progressão não aconteceu. Não bateu com a história. Não bateu. Acontecerá ou não? Assim como eu sou kardecista, e gosto muito de Kardec, gosto muito da literatura espírita, nós tínhamos programado para a humanidade o quê? A Terceira Guerra, lembram disso? Que deveria ter sido agora há pouco. E agora, com essa coisa da Ucrânia, não sei se vai até renovar essa história. E que nós ganhamos uma moratória dos grandes espíritos, entre eles Jesus, que intercedeu pela humanidade. Então, nós vemos que nós temos um programa, né, de acordo com essa literatura, nós temos um programa para a humanidade, um programa de futuro que pode ser o quê? Modificado. E foi modificado porque o homem chegou o quê? À Lua. Com essa grande conquista da humanidade, pode ser mesmo. Com essa grande conquista da humanidade, se não houvesse uma terceira guerra como não houve até agora, nós ganhamos mais tempo. Ok, então nós temos o Dr. Chet, né? Ele aderiu ao projeto de Van Basten, acabou concordando com ela, né? Tornou-se até cartas de divina, já ouvi falar. E quando ele fez essas progressões, teve até uma que deu muito certo com ele, que numa progressão dele, para você ver, ele se viu na França, que ele não tinha projetos para ir para a França, e em 1985, Chet Besnal estava trabalhando na França quando recebeu a notícia da morte da doutora Helen. Então, uma das progressões dele deu certo, né? O que é que ele traz nesse livro dele, né, Sonhos Coletivos do Futuro?
Ele utilizou 133 pessoas para compilar o material. Essas 133 pessoas, né, foram progredidas, e a partir do que elas disseram, que a gente sabe que DVP é uma ciência empírica, não é uma ciência de laboratório, essas pessoas trouxeram o seguinte relato, né? Em 2100, que era naquele... Aí tem uma perguntinha aqui, vamos lá. A progressão poderá ou não acontecer, certíssimo. Mas a questão do tempo é subjetiva ou supostamente não acontece mesmo? Tu poderia destrinchar essa tua pergunta para eu não estou conseguindo compreendê-la para te dar uma resposta mais direta. Tu faz ela de novo, Cris? Pode ser? Me explica melhor o que é, qual a tua dúvida, para ver se eu consigo responder, querida. Eu aguardo. Então, veja bem, o que foi que essas pessoas disseram? Em 2100, certo? 35% dos regredidos dele, dos remigrantes, ou nesse caso seriam os progredidos, as pessoas que estavam em progressão, disseram que viviam no espaço, em colônias ao redor da Terra, ou em constante viagem pelo espaço. Então, 35% dessas pessoas não estavam mais na Terra sofrendo com as intempéries climáticas. Ok. 24 vivendo em pequenas comunidades rurais, autossuficientes, sem grande... Pronto, aí ela, Cristina explicou aqui para mim a progressão exponencialmente inexata. Se não aconteceu no tempo determinado, indica que não vai acontecer mesmo? Impossível de responder isso, né? Poderá ou não acontecer mais tarde. Eu, por exemplo, fui numa cartomante, vê que coisa chique. Eu fui numa cartomante que ninguém aqui vai, ninguém gosta disso, que a pessoa é muito séria, não acredita nessas coisas, com certeza. Eu fui numa cartomante e ela disse assim: você vai se separar. É, feia. Isso é coisa que se indica. E 30 anos depois eu me separei. Tipo, 30 anos, tá? 30 anos depois. Aí eu fui numa taróloga que botava um tarô egípcio, porreta. Cris, é isso mesmo. A mulher botava, eu não sei nem onde é que ela está. Eu também, adoro leitura de cartas e runas. Aí ela disse o seguinte: que tinha um namorado muito antigo e que um dia eu ia reencontrar. Aí eu pensei na pessoa, perguntei, essa? É. Um dia você vai reencontrar essa pessoa, não quer nada mesmo. 24 anos se passaram e eu reencontrei essa pessoa. Tá? Não, não transei com ele, tá, gente? Não pense isso em mim. Não. Certo? Só reencontrei a pessoa. Então, é isso aí, gente. A questão do tempo é muito complexa para a nossa mente. É muito complexa. Vai acontecer? Eu jogo runas. Então, às vezes, pronto, é isso. O tempo é subjetivo. E é muito subjetivo, eu poderia te dar outras explicações. Essa aula já vai com 1 hora. Alguém percebeu que já vai com 1 hora? Agora, se você estivesse na cadeira do dentista, quantas horas faria? O tempo é subjetivo porque é uma percepção, né? É uma percepção dos nossos sentidos para organizar o movimento entre um espaço e outro. Só isso. Aí bota milhões nisso, que eu morro de medo de dentista, eu detesto dentista. Então, eu não posso dizer a você até hoje, né? Se pode ser que amanhã eu pegue algum material e ele possa lhe responder, mas até hoje eu não consigo lhe responder isso, com certeza. Tá?
Então, nessas comunidades que o chat, ele chamou chat, olha que intimidade, o chat, chama de comunidades New Age da nova era. Essas pessoas viviam em torno de 99,6 anos, certo? Tinham uma vida simples, se sentiam felizes onde moravam, integradas na comunidade, autossuficientes e simples. Diferentemente dessa outra comunidade, que ele chama de comunidade tech, né, tecnológica, que eram 41 pessoas vivendo em cidades bolha. Um tipo de cidade dessa aqui, na redoma, que não conseguiam sair dessa redoma se não tivesse a paramentada, e se esse paramento, se essa roupa rasgasse, quebrasse, eles poderiam até morrer. Viviam infelizes, certo? Não tinham sentido de vida. E, certíssimo, José, com certeza. E, assim, a alimentação era toda industrializada, feita lá dentro mesmo. Já o pessoal das comunidades, das pequenas comunidades, eles, além de viverem mais e viverem melhor, eles ainda tinham e aplicavam conceitos espirituais de vida após a morte, reencarnação, responsabilidade kármicas e por aí por diante. Ok. E 33, o Now, ele chamou de sobreviventes. Aquelas pessoas que viviam nas cidades destruídas, em condições comparadas ao início do século XIX, passando muita necessidade. E aí está o ano 2100. Será realidade ou não? Quando vocês estiverem lá, se vocês ou eu, né, nós estivermos lá, nós saberemos aqui, na própria pele. Ok. Agora, já entre 2.300 e 2.500, essa queima de karma, eu amo essa queima de karma. A pessoa diz, eu vou queimar o karma, vou acender uma vela roxa, vou queimar meu karma com a vela roxa. Queima a mão, meu filho, queima a mão. Você tem que queimar o karma aqui, ó, na pele, no rala, no aprendizado. Nem os mestres tiram karma, quanto mais uma vela roxa. Você pode comprar a fábrica toda de vela roxa, não vai adiantar, não. Agora, se você mudar a sua atitude, o seu pensamento e o seu coração, aí você muda o seu karma, aí você queima. Aí você queima o karma direitinho. Então, veja bem, de 2.300 a 2.500, nós vemos que a população aumentou. Isso, reforma íntima na cabeça, gente. Por que aumentou? Porque dentro dos sujeitos regredidos, de 13% a 15% disseram que já estavam encarnados. As condições de vida já estavam melhores. Tá? Já existia contatos entre essas comunidades. Os sobreviventes, aqueles mais infelizes, tinham diminuído em número, mas, infelizmente, ainda foi detectado violência, assassinato, estupro. Magna, o lençol caiu de novo, Magna. Acorda, certo? Estupros e guerras. Fora das comunidades de Age, fora das comunidades que estavam já alinhadas com a espiritualidade. Ok? Então, nós vimos aí regressão a vidas primitivas, progressões, né? E os tipos de progressões que foram conseguidos por esses grandes pesquisadores da TVP. Ok. As progressões confirmadas ou não confirmadas. Isso aqui foi retirado desse livro aí, O Farol Alado, de Johann Grant. Tá? O passado é fixo, então aconteceu, virou manchete, você não vai mais mudar. Aquilo que aconteceu não pode ser mudado, porém toda ação muda um futuro que é fluido e pode ser modificado no passado que é estável. Seu próximo dia ou a próxima vida que você tiver será como sua imagem refletida no tanque. A qualquer momento você poderá checar como é o tanque do seu futuro. Mas pelo livre-arbítrio você provocará terríveis tempestades sobre ele ou ondas em sua tranquila superfície. É por isso que tão poucas previsões se confirmam. E aí eu coloquei essa imagem aqui do jardineiro com o regador para me lembrar dessa historinha para explicar isso aí.
Imagine você estar ali na sua mansão chiquérrima, lá vem seu jardineiro perfeito, responsável com esse regador. O que é que você vê? Você vê o jardineiro levando o regador para as flores, regando as flores com cuidado, não é isso? Mas vamos dizer que o jardineiro tropece e o regador cai e a água se sai. Ou então que uma abelha pique o rosto do jardineiro e ele larga o regador para espantar a abelha. E outras tantas e outras situações. Então, aquele futuro que você viu não aconteceu, porque houve uma mudança na pessoa. Quando a gente joga oráculo, a gente vê isso, eu sempre digo. A pessoa pergunta, e vai acontecer tudo? Eu digo, olha, uma parte acontece, porque é como os hindus chamam, né? Karma maduro. A flecha do karma já foi disparada e ninguém segura mais. E existe aquelas ações que você ainda vai fazer. Então, se você muda, o futuro muda. Mas que, em geral, já está tudo delineado. Não tem muita coisa, não. E aí nós temos duas visões sobre isso, né? Hans Tenda, conclusões sobre visões futuras, impressões do futuro parecem possíveis, porém ele diz que estão ligadas ao passado. É só as consequências. E quem estuda espiritualismo sabe muito bem disso. São as consequências de todos os atos, pensamentos e omissões. Já Hermínio Miranda, gente, se vocês puderem ler, Hermínio Miranda é maravilhoso. O cara tem cada livro, certo? Quando ele diz assim, o futuro já é passado, para ele, de uma certa forma, sim. E ele fala mais o quê? Por que ele diz que sim? Porque Deus é onisciente. Então, ele sabe o que vai acontecer. Porque, como muita gente já diz, né, o tempo não é linear, passado, presente e futuro é uma coisa só. Para quem tem essa percepção. Então, para as grandes divindades, os grandes espíritos, eles têm essa visão. Até mesmo espíritos de grande monta para a gente, mas de pequena monta para o mestre, por exemplo, que vivem no astral superior, eles já sabem o que vai acontecer comigo e com vocês. Porque ele tem uma visão do nosso passado, e tem um conhecimento de como as leis espirituais funcionam. Então, já sabe o que está traçado para nós. Dessa forma, Hermínio, ele levanta uma questão bem legal, assim, ó. Livre-arbítrio e determinismo. A gente já estudou aqui, né, as nossas aulas. Existe realmente livre-arbítrio? As coisas já estão determinadas. Aí eu pergunto para quem é pai e mãe, ou mesmo para quem é pai e mãe de pet. Quando você tem um filho de 1 ano, qual é o livre-arbítrio que você dá a ele? Quando você tem um filho de 15, qual é o livre-arbítrio que você dá a ele? Quando você tem um filho de 40, qual é o livre-arbítrio que você dá a ele? Então, de acordo com a visão de Hermínio Miranda, os seres, as almas, os espíritos, vão ter uma quantidade de livre-arbítrio, dependendo, isso mesmo, Cris, da evolução de cada um. Quando a alma é jovem, uma criança de 1 ano, não tem livre-arbítrio quase nenhum. Mas quando você já é um homem de 60, você já pode escolher muita coisa na sua vida, porque seu pai e sua mãe já não impedem você de fazer. Mas, de qualquer forma, esse livre-arbítrio que a gente acha que pode fazer tudo o que a gente quer, escolher o que a gente quer, não é. Quem trabalha com psicanálise sabe muito bem disso, quem trabalha com psicologia, quem trabalha com a mente. Somos muito mais do que temos no nosso subconsciente do que imaginamos. Não é nessa parte consciente. Não é euzinha que decido, não. São todas as minhas histórias do passado que formam aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto.
Dona Luciene Cortez sabe muito bem disso. É a nossa psicanalista de plantão. Os animais não é bem karma, né? Os animais têm uma lei de evolução diferente da nossa. Por isso que eles sofrem. Ok. Aí, encarnações em animais. Quem foi que perguntou? Foi Cris, né? Encarnação em animal. Nós temos 3 exemplos aqui de literatura. Esse Hubbard é o criador da cientiologia. Gente, é uma viagem. Esta religião é uma viagem. Existe um Deus, Zenu, se não me engano, que era um ditador de diversos planetas, luas, estrelas aí, e pegou um bocado de gente lá e mandou aqui para a Terra e matou todo mundo, e essas almas estão aqui povoando a nossa Terra, as histórias muito loucas, mas ele fez, dentro da técnica dele, da escola dele, muitas regressões interessantes de se ver, né? Maria Pencala, em Reencarnação e pré-existência, né? Fala também de reencarnações, que as pessoas regredidas falaram em reencarnação animal, e ela fala de um escravo japonês, chinês, que pergunta à ama dele, né? Que pergunta à ama dele se, quando ela era a mãe do governador, se não me engano, que se quando ela era pequena, os anuakis, ela tinha uma raposa que ficava debaixo da saia dela, que era e ela tinha também uma anágua amarela sobre a roupa listrada, vermelha e branca que ela usava. Era uma raposa que ficava debaixo da saia da menina, e a anágua da menina era amarela, e a roupa que a menina tinha era listrada de branco e vermelho. Aí a velhinha lá disse assim, ela disse, eu sou a raposa, eu era a raposa. Aí me mataram, um caçador me matou, e agora eu reencarnei aqui. Então ele se viu como essa raposa. Isso como reencarnação. Já Márcia, ela fala de 2 pessoas, o nome Márcia está aportuguesado, tá? Não é bem Márcia, não. Ela fala de 2 pessoas na literatura dela que também voltaram. Um homem que achava que era uma coruja e uma mulher que achou que era e já encarnou como um gato. Aí as pessoas, eu acho que foi Cris, ela não respondeu, mas está aqui. Deixa eu ver aqui, tá lá no comecinho. Deixa eu ver a pergunta dela, quando Adriana. É dela não, dela é de propósito da encarnação na pedra. É outro. Então, veja bem, a questão da encarnação em animais é a ideia de metempsicose e a degradação na reencarnação. E aí eu vou para o nosso grande mestre Allan Kardec. Os livros de Allan Kardec, gente, são muito bons. O livro dos Espíritos dá uma explicação de cosmogênese maravilhosa. E ele fala sobre muitos temas, entre eles a reencarnação das consciências. Para o espírita, para o kardecismo, para os espíritos que vieram responder aquelas perguntas, é impossível uma alma, uma consciência que tenha a capacidade de encarnar no ser humano, retomar como um animal. Então, a degradação seria uma involução. Então, isso eles não admitem. E você vê, tanto no hinduísmo como no budismo, a gente sabe que isso existe. Também já foi falado em aulas anteriores. Dizem um bocado de coisa. Dizem que eu também que sou bonita, mas não acredito muito nisso, não. Mas dizem, e eu acho ótimo. Aí minha cara, meu sorriso vem aqui. Mas veja bem, se você for para a construção do que os kardecistas chamam de perispírito, fica confuso.
Porque você, como uma entidade espiritual, você já consegue elaborar e você já tem direito a corpos espirituais muito mais elaborados, muito mais refinados, com muito maior capacidade do que um animal. E você vem construindo isso desde a pré-história, já reencarnando em gente. Aí, qual é a condição de você perder todo esse arcabouço de ganhos, conhecimentos que você tem direito, porque você tem um karma positivo para isso, você está evolucionando para retornar animal. Ah, não, é porque você se comportou como cachorro, dormiu com todo mundo e agora você tem que voltar a ser cachorro. Então, você volte como uma prostituta, como uma menina estrupada, como um homem impotente, porque também está resgatando no pau, né? No cacete, o teu problema, já que você não conseguiu resgatar no amor. As plantas, foi triste, foi triste, querida. Tudo que a gente faz volta, não tem nem pense que não tem, não que tem, de um jeito ou de outro. Mas pode vir de outro jeito. Uma pessoa que fez isso pode vir para cá e ressignificar esse karma, né, tratando de jovens que são violentadas dentro da família, mulheres estrupadas que tiveram filhas. Então, você, como diz, ou você resgata pelo amor, resgata pela dor. Então, as plantas não têm alma, e a gente isso bate também com a literatura espiritualista, né? Fazem parte da alma grupo, e nem qualquer individualidade. Já os animais já têm um princípio individualizado, mas são considerados almas menores, inferiores. Lá no Livro dos Espíritos chega a se dizer o seguinte, que entre a diferença da alma de um animal e de um homem é a mesma diferença do homem para Deus. Então, a alma animal ainda é o quê? Muito primitiva. Mas ele já tem o princípio deles individual. Então, meu Otto é Otto. E quando ele desencarnar, por algum tempo ele vai continuar a ser Otto. E depois ele vai reencarnar, possivelmente com muito menos tempo do que o ser humano. Marcel Benedetti tem diversos livros sobre a espiritualidade dos animais. Eu lembro muito bem. Um inseto, ele reencarna no princípio espiritual. O inseto reencarna em 1 minuto. Já os animais mais desenvolvidos, golfinhos, baleias, cães, gatos, animais domésticos, já retornam com um tempinho maior. Mas a mente psicose, ela é improvável até pelas leis ocultas da promoção dos corpos espirituais. Mas cada um é cada um. Tem, como diz aí o menino José, tem gente que diz que a gente volta até como jaguar. Vamos continuar. Ok, falando de jaguar, tem gente que vai chegar no seu consultório e vai dizer assim, eu fui um animal, eu estou me vendo como um tigre. Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Pronto. Eu estou me vendo como tigre, eu estou me vendo como um hipopótamo. E como é que você vê? Esse slide ele devia estar depois do outro. Deixa eu trabalhar aqui o outro primeiro. Aqui. Identificação não é reencarnações. Encarnações como pedras ou objetos. E aí vai responder a pergunta da Adriana. Então, vamos ver alguns casos. Um homem está na sua sessão de regressão e diz que é a pedra que segura uma estátua numa escada. O terapeuta de regressão aprofunda essa história. Ele foi imolado por sacerdotes numa pedra. A consciência dele, depois que ele desencarnou, ficou ali, estacionada no local, na pedra.
E ele acompanhou essa pedra. E só foi ser libertado quando essa escadaria ruiu, se não me engano, por um terremoto. Vem outra, a da lamparina, o outro exemplo. Um homem disse que era egípcio, era uma pessoa importante, era uma pessoa forte, costumava controlar muita gente, chamou a atenção dos sacerdotes. Os sacerdotes fizeram uma hipnose com ele, né? Nesse caso seria um ritual, mataram-no e colocaram a consciência dele numa lamparina. Ele só foi se libertar dessa lamparina e outra coisa. Disseram para ele que ele ia ser lamparina, ia ficar nessa lamparina para iluminar, né, e proteger os senhores da escuridão. E ele só foi se libertar a consciência dessa personalidade. Só foi se libertar quando, no século XVI, essa lamparina foi quebrada. Uma mulher disse que uma das primeiras encarnações ela se via como uma florzinha amarela, umas pétalas roxas e uma imensidão de flores junto com ela nessa pradaria. Outra disse que estava presa ainda no espelho, dentro do espelho, e que passou muito tempo dentro desse espelho, encarnada com esse espelho. Isso aí, gente, não é reencarnação. Isso é identificação. Para reencarnar, a pessoa tem que ter um corpo físico. E se ela reencarnou já como ser humano, se a consciência já se reencarnou como ser humano, vai reencarnar no outro corpo de ser humano. É assim que eu vejo. Como sempre digo, abrace aquilo que você achar confortável. Então, eu não posso, como ser humano, tendo uma encarnação humana, depois me reencarnar numa pedra, me reencarnar numa lamparina, né? Me reencarnar como uma flor. Isso se chama identificação. O que é que ocorre? Esse camarada que foi morto pelos egípcios, aquela personalidade ficou presa naquele momento. Ele aceitou aquela sugestão. Se regredir, ele vai ter outras vidas entre o egípcio e o século XVI. Porque todas as nossas personalidades estão conosco. Como a criança que nós fomos, o adolescente que nós fomos, está tudo aqui dentro. Isso, eu sinto que sou, mas eu não sou. Tem um caso de Ubaldo que ele diz que a menina psicopata, certo? Sofrendo com delírios e alucinações, fez uma regressão e disse que era um tigre. E que esse tigre devorou o tratador. Qual é a explicação que tem de andar? Várias. Ela pode ter morrido, por exemplo, numa arena romana devorada por um tigre. E ficou com tanta raiva que queria que isso acontecesse com todo mundo. Ela era um inimigo daquele tratador, e fez com que ele ficasse, não tivesse certos cuidados, e o tigre o atacou. E aí ela se reportou, se projetou naquele tigre. Ela era uma alma que estava vagando, viu a cena e se fixou ali. Então, tem várias explicações para esse acontecimento. Para as vidas animais, e aí está uma dica prática. Se você pega uma pessoa como essa garota, que é um tigre, você vai ver como é um tigre. É manso? É fácil de lidar? É agressivo? É mortal? É psicótico? Essas almas animais são psicóticas. O que é que você faz? O que ele indica como tratamento? Nunca tratei ninguém como animal, mas eu estou dizendo que a literatura diz.
é simplesmente apagar essa memória da pessoa. Como é que a gente consegue isso com a hipnose? Apagamos essa memória da pessoa. E esse caso da menina, quando essa memória foi apagada, ela teve a cura dos traços psicóticos. E isso está na literatura, gente. Quando vocês lerem os livros, vocês vão encontrar lá. Tá certo? Então, não existe, como a Adriana perguntou, existe uma finalidade, né? Algum benefício você encarnar numa pedra. A gente indo para involução, né? Quando a centelha desce da divindade, para entrar nas formas, nós passamos pelo reino mineral. Nós não, o princípio espiritual passa pelo reino mineral, porque nós estamos aprendendo a ter formas, a condensar, a saber lidar com a matéria. Porque a alma só desce, o espírito só desce para aprender a manusear, a trabalhar, a lidar, a dominar a matéria. Lá no mundo espiritual, perfeito. A centelha divina é perfeita no mundo espiritual, mas ela vem experienciar a matéria. Então, encarnar na evolução numa pedra, ok. Mas você ter já a sua encarnação humana e voltar a ser pedra, é encarnar numa estátua, encarnar ou ficar preso numa lamparina, a coisa muda de figura. Deu para entender, gente, isso aí? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Peraí. Pronto. Aí aqui a gente já falou, né? Então, para os meninos do curso, próxima aula, entregar do material da simulação no astral. Já tem algumas pessoas que entregaram, né? Vamos ver se a gente coloca isso, porque a gente vai escolher as próximas duplas para a regressão ao parto, gente. Só ao parto. Depois a gente vai para uma regressão na vida intrauterina e depois para intermissão, uma coisa de cada vez. Tá ok? Ok, vamos abrir agora para as perguntas, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, tem alguma questão? Nadinha de nadinha? Vamos lá, José. Quem sabe você puxando alguma pergunta, alguém faça outra. Meu microfone não está funcionando. Mas a gente está te ouvindo, vice. A gente está te ouvindo aí. O microfone não está funcionando, mas a gente está te ouvindo. Lu, vai lá, Lu. Fala, fica à vontade. Não estava funcionando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Travou meu Google. Mas está ouvindo? Tá, eu vou tentar Lu, aí não ouvir. está te pronto. Málika, sem indução, sem qualquer tipo de indução, mas eu posso perguntar, digamos. Caiu a Lu. Wagner, pode falar, Wagner. Quando ela voltar, a gente pega perto dela. Olha, uma indução também é uma coisa interessante. Uma indução, se você perguntar ao seu cliente, você deve perguntar ao cliente diretamente. Você é da Atlântida, certo? Vá para a sua primeira encarnação, porque você está induzindo a pessoa. Deixar a pessoa seguir. É isso, Lu? Lu voltou, mas está travando. Tá? Era, mas aí o Zoom faz isso com o Meet, ele fica travando. Eu vou tirar o aplicativo. Se por acaso ele está achando que é um animal, vou chutar aí, uma pantera, um tigre, qualquer coisa do tipo. Quando você perguntou assim, mas
como é a expressão desse animal e tudo mais, eu posso relacionar a sentimento ou não. Digamos, pode ser o inconsciente querendo demonstrar alguma raiva em um momento específico, e aí associa esse animal, porque essa pessoa associa no íntimo dela que esse animal é agressivo. E aí, por associar, Mas aí acaba dentro da trazendo isso ou terapia, não. dentro da terapia, se você for pegar uma terapia dessa vida, sim, certíssimo. Mas o que é que a gente está falando? Está falando de uma vida passada, onde a consciência se ligou àquela situação do tigre devorando o cara e trouxe aquilo para si. Ou se ligou na situação em que foi devorada por um felino numa arena romana e trouxe para si. Aí o que é que você vai ter? Você não vai fazer anamnese? Você não vai conhecer antes o cliente? Não é pegar o cliente e fazer no primeiro dia a regressão, não pode. Não tem como. Você tem que ter alguma base para trabalhar o cliente. Conhecer o teu cliente, o teu paciente, para depois trabalhar com o que a regressão vai trazer. Nesse caso, era uma garota psicótica. E devia ser o quê? Ela devia ter o quê? Alucinação. E dentro desses delírios e alucinações, o que ele fazia? Ele não descreveu o caso por completo, né? Eu não tenho acesso ao caso completo. Aí a diferença, como, por exemplo, psicanalista, nós podemos trabalhar nesse viés. Está trazendo alguma coisa do inconsciente, algo que aconteceu, um trauma da infância, e está colocando dessa forma. Mas, como terapeutas regressionistas, a gente vai buscar na regressão esse material. Então, a gente vai trabalhar com a personalidade do passado, influenciando a personalidade atual. Então, quanto mais detalhes eu pedir da cena para a pessoa, melhor. Assim, o que mais você está vendo? Ampliar a visão, isso eu posso fazer. Pode, ou pode trabalhar com o que ela trouxe, que nem sempre ela vai dizer tudo. O rapaz, a moça que foi o homem primitivo, ela disse muito pouca coisa. Mas foi trabalhado nisso, ela disse muito pouca coisa. Só que ela nem veio por causa de uma doença. Vamos atender essas pessoas curiosas no sábado. E dia de semana ela atendia as pessoas com problemas psicológicos e físicos. Certo? Então, a gente tem que trabalhar com tudo, né? O seu conhecimento como psicanalista vai te ajudar muito a trabalhar com isso. Vai te ajudar muito. Mas aquelas pessoas que têm um conhecimento de terapia regressionista de Mauro Cuito também vai ajudar. Aquelas pessoas que trabalham com xamanismo, que o xamanismo tem uma coisa muito espiritual de vidas passadas também, é você pegar o que você tem e somar, porque tudo dá para somar. Tá certo, Lu? Certinho, obrigada, Márcia. Pronto, Wagner. Fale, meu querido, por favor, pode falar. Então, boa noite a todos aí. Estamos escutando bem? Tá ótimo. Na verdade, existe uma junção dentro do princípio das terapias holísticas, né? A gente identifica muitos fatores aí nas falas de vocês e das pessoas, né? Existe uma carência que a humanidade tem de se realmente se conhecer, de voltar para dentro de si mesmo, né? Quando você falou hoje do escritor lá, que ele fala que o futuro já é passado, porque na verdade não é mais presente, né? Não ainda é presente, então não tem como ser futuro nem passado, entendeu? Eu acredito muito que essa questão de nós nos tratarmos, como o princípio tibetano fala, do ciclo de Sansara, que é o ciclo da morte, da vida e do renascimento, né? Quando a gente desvincula a ignorância que é representado pelo galo, de que nós somos seres de vidas passadas, reencarnados, que a gente nem curou as nossas personalidades de outras vidas, que dirá duas personalidades dessa vida agora. Então é muita ignorância de muitos psicanalistas ou analistas achar que é só duas personalidades, bipolaridade. É muito mais profundo do que a gente imagina essas questões. Muito mais além do que a gente imagina. Então é muito perigoso a gente tratar
como um terapeuta cognitivo, sendo que a gente não estuda a espiritualidade nas suas N vertentes que tem. Nós temos aí pelo menos 8 milhões de religiões no nosso planeta Terra. Você imagina em outros planetas, como o Bhagavad Gita fala, que para cada planeta existe um sol correspondente. Então é um profundo estudo científico que a gente tem que fazer, mas em torno da parte mesmo do sentimento e também da característica holística que existe sobre o estudo da espiritualidade. Não vai ser só o comprimido que vai resolver. Com certeza, querido, não. E ainda assim, falando do Hermínio Miranda, ele tem um livro muito legal, chamado Condomínio Espiritual, que além das personalidades que nós somos, nós também somos aquelas personalidades que estão seguras, assim, juntinhas, obsessivamente grudadinhas, nossos encostos, nossos irmãos obsessores, e por aí vai. Então, gente, eu sou muita gente tudo junto aqui, muita gente junto e misturada. Aí é quando o cara fala lá, quem sois vós? Qual o seu nome? Aí ele diz, eu sou Legião, porque somos muitos. Vamos ver, gente, que vai ser minha aula preferida, que começa semana que vem, certo? A gente começa a trabalhar com as obsessões no setting. E aí, se teu cliente baixar um caboclo, aproveita, pede uma defumação a ele e aproveita tudo que ele tiver para dizer, porque vai ser bom. Ok, crianças, mais alguma coisa eu posso fechar? Agradecer a todos que vocês, né, que vieram, alunos e não, engraçado, hoje faltou um bocado de aluno, não foi, Lu? Faltou um bocado de aluno, faltou muita gente hoje. Infelizmente, achei que a aula foi legal. Mas é assim mesmo, fica aí gravado, porque tem muita gente que acompanha, né, pelas gravações. Ok, obrigada, Dica. Obrigada, foi ótima aula, maravilhosa. Obrigada. Tem a Cristiane. Olha aí, quem quer pegar aí o contato do José, tá aí, tô deixando em aberto aqui, vocês entram no chat que tá lá. Fala, José. José abriu a mão aí, levantou a mão. Eu ia falar. Pronto, Cris. Fale, Era, Cris. era a minha vez de falar. Fala, Cris, porque José é um Não, cavalheiro. José Cabeleiro. Sim, com certeza. Eu gostei muito, né? Foi indicação da aula aberta. Eu, assim, gosto muito de estudar espiritualidade e eu vejo a terapia, assim, como vocês estão falando aí, né? A terapia holística, a psicanálise, o estudo espiritualista, que a gente tem que tratar o paciente ou o cliente, seja lá como a gente intitule, como um todo, né? Tem que fazer um estudo, como Malika disse, nós temos os nossos encostos, temos os nossos guias, tem os irmãozinhos que nos dão um empurrão, coloca a gente no caminho certo, e uma estrada assim, com várias vertentes, né? Que cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai abrindo a mente, a gente vai tentando compreender o outro, e ao passo que a gente faz assim, o que foi exposto hoje na aula, né? Faz uma regressão ou uma progressão, a gente até se autoajuda, né? A gente se compreende como pessoa. Será que naquela vida eu também fui isso? Porque o meu comportamento é assim, né? Será que os ditos loucos são realmente loucos? Ou eles tiveram essas projeções, né? De ver lá na frente e reproduzem hoje. Né? Porque eu vejo assim, hoje tem muitas pessoas que são ditas bipolares, esquizofrênicas, cheias de problemas e ainda não acertaram o caminho da cura, o caminho da ajuda. E eu fico muito satisfeita, espero ter a oportunidade de, em março, começar o curso, porque eu gostei bastante, é uma
uma coisa assim, como diz o pessoal, né? Surreal, né? Coisa que a gente acha que não existe, mas existe. Né? E cada vez a gente vai aprendendo mais e se melhorando como ser humano. Gostei Obrigada, muito, viu? Muito obrigada. obrigada. Nada, agradecida a você. Vai, José, fala de novo aí, José. José é bom que é falante. Bom, para poder finalizar a minha fala, agradecer a todos, né, e fazer um convite para quem ainda não conhece. Tá aqui o livreto, tá? Mahikari, tá? Significa luz da verdade. Então é uma ordem espiritualista sem fins religiosos, mas que traz mesmo essa verdade mesmo que a humanidade está gritando aí por tantas inverdades que está atropelando a alma humana, as dores da alma, né? Então, quando a gente recebe a luz divina, ou quando a gente impõe a luz divina, a gente está tratando das nossas vidas, de outras vidas e tantas vidas, para tratar o agora. Então, essas questões que a nossa irmã acabou de colocar, problemáticas de vidas passadas, está interferindo nas dúvidas e também nas loucuras da humanidade da vida atual. Justamente porque as pessoas estão preocupadas com o quê? Com o ter, esquece do ser. O ser espiritual, o ser da verdade, não mais o ser da mentira, né? Da vaidade, da ganância. Então fica uma dica para vocês conhecerem onde vocês morarem. O Mahikari tem vários lugares. Independente da sua crença religiosa ou daquilo que você não acredita, vá e conheça o que é realmente a Mahikari. Transforma vidas. Tem muitos relatos lá de problemas mentais, de problemas espirituais, que a gente está conseguindo ajudar a humanidade, fazendo nosso papel como missionário. Que bom, José. Obrigado. Obrigado mesmo. É um caminho bonito. Ok, então podemos fechar a aula, gente? E foi uma aula comprida hoje, né? Foi quase 2 horas de aula. Tá bom? Gratidão a todos. Se puderem repassar meu card para a nossa turma de março, fico agradecida. Tá certo? Maga, por quase 3 horas. Oi? É quase 3 horas, faltou pouco para Quase 3 horas. 3 horas. 3 horas de aula, que nem passou. Ui! Então, desculpa, gente. Às vezes eu me empolgo com os meus Não, power-ups. foi ótimo, foi ótimo. Obrigada, Foi Maga. ótimo. Ok, cheirinho para todo mundo. Vão dormir. Até quarta-feira, criançada. Boa noite. Cheiro. Muito obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.